Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Temos falado um pouco sobre a vida de oração de Daniel, mas hoje queremos nos situar num tempo na história. O mundo está uma bagunça, está tudo muito difícil. Agora são todos os continentes. E nós perguntamos o que está acontecendo. Deus chamou João ao céu e passou um filme para ele ver o que ia acontecer, escrever em livro e mandar para nós. Para que quando a igreja estivesse vendo tudo difícil aqui, não pensasse, Deus se esqueceu da gente. É preciso que isso tudo aconteça. Mas Deus também um dia revelou tudo a Daniel, o que ia ser para o seu povo, para a cidade santa, para o povo de Israel e Jerusalém. Então, quando nós vemos com perplexidade o que está acontecendo, às vezes perguntamos, não é verdade sim. E as coisas não vão ficar mais fáceis. Então, eu gostaria de ler com os irmãos a escritura que está em Daniel, capítulo 2, não é? Capítulo 2. A Bíblia diz sobre o sonho de Nabucodonosor. A partir do versículo 18. Não, versículo 20. Disse Daniel, capítulo 2, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O rei Nabucodonosor, que foi seguramente o maior imperador da história da humanidade, de uma hora para outra ele tinha chegado ao máximo que ele podia imaginar. Ele chegou ao ponto de construir a Babilônia. E quando ele constrói a Babilônia, a gente vê ele dizer no versículo 30 do capítulo 4. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Obrigada, pastor. Para a glória da minha majestade. Eu. Ele era o grande. Só que uma hora ele estava deitado e ele queria saber o que seria no futuro. Como seriam os governos do mundo. O que aconteceria com a Babilônia? Ele queria ver sobre os governos. E Deus respondeu a ele. Mas como ele era um adorador de estátuas, Deus respondeu a ele mostrando uma estátua. Eu queria pedir agora ao Tiago que projetasse a estátua do sonho de Nabucodonosor.
Essa estátua era imensa. Imensa. Ela é chamada a estátua multimetálica, porque é só metal. É tudo frio. É tudo morto. Não tem vida. Mas a cabeça é de ouro puro. Mas é metal. O ombro e os braços de prata. Os quadris de bronze, a perna de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. Eu não sei se vocês observaram que a qualidade do metal vai piorando. O ouro, a qualidade dele piora, agora é prata. Da prata, a qualidade piora para o bronze. Do bronze, a qualidade piora para o ferro. E depois o ferro se mistura com barro. Essa é a visão de Deus sobre os governos da terra. Só que tem uma coisa: todos são metais. Todos não têm vida. Todos são duros. Mas eles vão piorando na atuação do homem na terra. Vai piorando. E Deus mostrou para ele, e logicamente nós sabemos que ele procurou a interpretação, só Daniel deu. E Daniel disse que o ouro era o Império Babilônico, era exatamente Nabucodonosor. Brilhante, inteligente, precioso, duro, metálico, sem vida. Mas ele ia cair e viria um outro reino. Só que a cabeça é uma. Quando a cabeça caísse, o reino, o império mundial estaria dividido por dois. 2 braços, 2 ombros, medas e persas. Então, a coisa já está mais difícil. O próprio Jesus disse que um reino dividido não se estabelece. Então, nós sabemos, quando caiu o Império Babilônico, surge o Império Medo-Persa, de Ciro e Dário e Artaxerxes e toda aquela gente boa. Mas um dia cai o Império Medo-Persa, porque é tomado por Alexandre o Grande. O Império Greco-Macedônico entra, são os quadris de bronze. E este homem, numa velocidade tão grande, um portento, ele, aos 32 anos, ele tomou uma bebedeira, teve um febrão e morreu. Fácil agora o seu império ficou dividido por 4 generais e entra por isso o Império Romano, que são as pernas de ferro. Não sei se vocês observaram que a cabeça de ouro caiu, acabou, mas sobem os ombros de prata. Acabou o Império Babilônico, mas o Império Medo-Persa tomou conta. Acabou o Império Medo-Persa, entra o Império Greco-Macedônico de Alexandre. Quando o Império de Alexandre acaba, entra o Império Romano. Quem venceu o Império Romano? Ninguém. O Império Romano foi se diluindo. Ele foi se derramando. Ele foi se misturando. Até hoje nós temos os vestígios bem fortes dele. Por que é preciso que nós vejamos isso? Porque Deus mostrou como seriam os governos. Governos serão duros. Eles ainda têm brilho, mas eles são inflexíveis. Inflexíveis.
eles são frios, eles são calculistas, eles não governam para fazer bem ao povo. Quando Daniel está contando para o rei o seu sonho, ele diz que então os pés eram em parte ferro, em parte barro. Eu queria que o Tiago me mostrasse os pés da estátua aí, por favor. Olha aqui, ó, os pés da estátua. Você vê que o ferro vem e se mistura com barro de oleiro. Isso significa colisões que o Império Romano fez. Significa mistura, significa essa democracia que nós temos hoje, espalhada pelo mundo. O barro, que é o povo, porque a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, se misturou com o ferro. E ferro com barro não dá liga para sustentar uma estátua gigantesca, um governo mundial. Então, o que acontece é que agora que nós sabemos que nós já passamos por todos esses períodos, e nós já passamos, como podemos dizer, pelo Império Romano, nós sabemos em que parte do governo mundial nós estamos. Nós estamos aqui. Nós estamos nos pés. Nos pés da estátua. Nós estamos no final. Mas no sonho, Deus mostrou para Nabucodonosor que uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, ela vem, ela toca na estátua e tudo vira pó. O ferro com barro, o bronze, a prata, o ouro, tudo vira pó e é levado pelo vento. Mas a pedra se agiganta e ela domina a terra. Se você olhar, quando esta pedra, esta rocha, é o reino de Deus que vem para a terra, exatamente aqui, quando o Império Romano começa a fazer colisões com outros povos, ele começa a se misturar, começa a confusão, e então está na hora desse reino vir para a terra. É o reino de Deus. Quando Paulo diz em Gálatas 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que plenitude do tempo? Porque era necessário que chegasse a plenitude do tempo. O Império Romano era fissurado por construir estradas. Mas eles não sabiam que eles estavam construindo estradas para facilitar a caminhada do Evangelho. Quando vem nesse momento, estava pronto para chegar o reino de Deus. Agora, na hora que Jesus Cristo vem, época de Império Romano, em seguida vem o estabelecimento do reino de Deus na terra, pelo seu Espírito que vem habitar numa população específica, uma população comprada, uma população que tem dono. Então agora nós estamos na terra, no meio desta confusão, mas é no meio desta confusão mundial que nós estamos aqui para estabelecimento do reino de Deus. Por que é importante pensarmos nisso? Porque quantas vezes nós estamos iludidos de que as coisas vão ficar mais fáceis? Não vão. Oh, André, faz o favor para mim. Põe a a visão dos 4 animais. Aqui você tem os 4 animais, a visão de Daniel. Como na estátua, Daniel viu
como seriam os governos, como seriam os impérios. Deus dá para ele a visão do caráter dos governantes. O primeiro é um leão alado. Ele tem asas de águia, significa velocidade com o que o Nabucodonosor se movimentava. Segundo é um urso, que se levanta em 2 patas e ele tem 3 costelas na boca. O terceiro é uma pantera, que tem 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal ninguém pode descrever, porque nunca existiu. Qualquer pessoa sabe como é um leão. Qualquer pessoa sabe como é um urso. Qualquer pessoa sabe como é uma pantera, mas esse quarto animal ninguém jamais viu. Nem em zoológico, nem em canto nenhum. O que Deus está mostrando são 4 governos, 4 animais. Nos metais, nós aprendemos a dureza, a precariedade, a decadência do governo humano. Mas nos animais nós aprendemos sobre o caráter dos governantes. Todos esses animais são sanguinários. Todos eles são devoradores. Todos eles são impiedosos. Todos eles são agressivos. Todos eles não olham para trás. Então, esse é o caráter dos nossos governantes. Quando você olha para o mundo, me dê exemplo de um presidente, filho de Deus. Me dê exemplo de um presidente bom. Gente, não tem. A humanidade está refém do pecado. Deus mandou seu filho. Nós rejeitamos. Nós rejeitamos. O próprio Filho de Deus foi assassinado. Então, a nossa situação, quando nós olhamos para a Escritura, é muito difícil. No capítulo 7 do livro de Daniel, a partir do versículo 3, quando nós vemos os 4 animais, quando chega no versículo 6, Daniel diz assim: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso eu continuava olhando, nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vocês sabem que na Bíblia chifre é poder. Então você vê aqui que esse animal, ele domina com outros 10 que pensam, porque ele tem cabeças, não é? Então, a gente fica, ele diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis aqui, nesse chifre, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Bem, quando lemos isso aqui, nós ficamos pensando, talvez em coisas assim, que nos fazem medo. Não é apenas uma forma de descrever a situação do governo mundial.
não podemos, nós temos... Daniel disse que ele estava olhando e ele viu o mar agitado pelos 4 ventos. O que é o mar? O mar é o mar agitado das nações, meus filhos. O mar agitado das nações está agitado por 4 ventos. Vento sempre sopra numa direção, mas o vento, na visão de Daniel, ele sopra em 4 direções. Isso não é um vento, isso é um tornado. Isso é um acúmulo de propagandas, de ideologias, de notícias que uma não confere com a outra. Uma diz, a outra desdiz. Uma diz que vai, a outra diz que não vai. E isso gera uma confusão. Você não sabe a situação da China nesse momento. Porque alguém diz uma coisa e o outro diz outra. Você não sabe como está na Venezuela. Você não sabe como está em Cuba. Você não sabe a situação da Rússia. Existem aquelas coisas que nós sabemos que tem que acontecer porque está escrito. Mas nós estamos à mercê das notícias que vêm, das ideologias, da propaganda que eles querem fazer. O que é que vai acontecer se nós não estivermos com os pés firmes na rocha? Nós vamos cair. E é neste momento exatamente que o reino de Deus já foi implantado na terra, que nós precisamos buscar mais e mais da segurança do Espírito, porque ninguém sabe melhor do que está acontecendo como o Espírito que estava lá, e que está lá, e que está na frente, e que nos diz todas as coisas. Nós estamos vendo preparativos para a guerra. Hoje de manhã eu vi uma notícia, os hospitais no Brasil precisando de remédio, e o Lula mandando não sei quantos milhões de remédio para a Venezuela. É errado ajudar quem precisa? Não, mas ajuda os de casa. Quer dizer, são coisas que você não concebe, que você não compreende, que não dá para justificar. Mas as pessoas estão fazendo isso na nossa frente. Situação muito difícil. As coisas, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, não vão melhorar. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 16 de Apocalipse, está escrito que o 6º anjo, agora são as taças, o 6º anjo, ele derramou a 6ª taça sobre o rio de Eufrates, que secou. Você já viu isso? Dá uma olhadinha no YouTube. Pode dar. Eu acho que o pastor se preocupa se fizer isso. Hoje você lê a Bíblia, a profecia está aqui e o YouTube está dizendo aqui, já aconteceu. Nós sabemos, são 7 selos, no 7º selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças. O 7º anjo, Apocalipse 16, versículo 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho do jeito que vem do lado do nascente do sol. Quer dizer, o Eufrates vai secar, já está 89% seco. Pode olhar no YouTube. Pode olhar. Já está 89% seco. Ano passado, eu estava no dia 22 ou 23 de dezembro,
na igreja do pastor Simon de Araújo. Sentou perto de mim um pastor, que ele é o presidente da missão aqui, Voz dos Mártires. Me mostrou uma igreja, prédio lindo. Irmã, olha isso aqui. Eu disse para ele, pastor, que prédio lindo. Ele disse, fomos nós que construímos. Aonde? Ele disse, em Basra. Quando ele falou Basra, meu coração quase saiu pela boca, porque eu morei lá 3 anos e meio no Iraque. É a Caldeia. Precisa ver o número de conversões. Precisa ver o crescimento do cristianismo. Ali, ele disse, mas irmã, o povo está triste. Eu disse, por quê? Por causa do rio Eufrates. Ali o Eufrates, seco. Seco. Eu nasci e cresci em frente ao rio Tapajós, no Amazonas. Eu fico imaginando se aquele rio secasse. Eu vivi ali no rio Eufrates. Posso imaginar o que é aquilo ali seco. Mas está profetizado. 700 anos antes de Jesus Cristo vir, no capítulo 11 do profeta Isaías, Deus profetiza que o Eufrates vai secar. 700 anos antes de Jesus. Agora, o Eufrates está quase totalmente seco. Mas aqui eles dizem, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então, existe um exército que vem do Oriente, porque está escrito. E eles vão marchar pelo leito do Eufrates, que vai estar seco. Está escrito. Mas no capítulo 9, aqui, ainda sobre o Eufrates, a Bíblia diz assim, o 6º anjo tocou a trombeta, 6º anjo, hein? E ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Existem 4 anjos amarrados. Atados, está escrito, junto ao grande rio Eufrates. Por que é que esses anjos estão atados? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Nós vemos que nós estamos chegando no final. Uma coisa é dizer que o Eufrates vai secar, e a outra é ver o Eufrates seco. Uma coisa é ver falar da confusão dos governos, e outra é olhar e não saber determinar qual é a visão do Nabucodonosor, porque nós não sabemos. Ele está fazendo o governo dele, está. Ele foi eleito, ele está governando para o país dele, deixa ele para lá. Mas, afinal de contas, como é que fica a América do Sul toda nisso? A América do Sul que está toda corroída, apodrecida, empobrecida, dilacerada. Como que fica? A Europa agora, o Zelensky largou mão. Preparação para Gog, da terra de Magog. Lógico, aquilo dali vai acontecer porque está escrito. Aquilo vai acontecer porque está escrito. Quando você olha, a gente quando fica velho, vira um perigo. Não é, minha filha? A gente já viu coisa demais. A gente passa a saber coisa demais. Quando
houve aquela fuga do Bashar al-Assad da Síria, eu disse para ela, Ângela, isso é palhaçada. Isso não vai melhorar a situação da Síria. Daqui a pouco eles estão se comendo lá dentro. Estão se comendo lá dentro porque ninguém faz paz. Ninguém faz paz. 2 milhões de tratados de paz já foram feitos na terra. Ninguém consegue. E outra coisa, como é que se faz paz comprando armas de guerra? Resultado, ainda botam 3 grupos de muçulmanos para dominar a Síria. Lógico que não vai dar certo. Um muçulmano é um problema, imagina 3 juntos. É pior do que mulher junto. Aí, estão lá se matando. Matando um ao outro. Aonde vai chegar isso? Não sabemos. Então você olha de um lado, a China se preparando, aquele jungu da Coreia do Norte se preparando, todo mundo querendo sangue. Sangue de quem? De pessoas. Ninguém. Na hora que constrói o material bélico, pensa em crianças que ficam órfãs, em mulheres que ficam viúvas. Ninguém pensa na fome, no horror, na dor. Só pensa se ganhamos. Ganhou o quê com tanto sangue derramado e tanta dor? Por quê? Por causa do caráter dos nossos governantes. Eles são impiedosos. Eles são carnívoros. Eles são assassinos. Não tem nenhum bom. Sabe por quê? Não tem santo. Não tem santo. Esse é o momento em que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, nós lembramos, e agora eu vou começar a pregar. Quantos minutos ainda tem? 2 horas. Não, é para não atrapalhar a vida dos outros pastores. Hein? Até 6h30. Quando você olha lá no capítulo 19 de Êxodo, você vai ouvir Deus falar com Moisés e diz para Moisés, no versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olhe que Deus coloca uma condicional. Se vocês fizerem a parte de vocês, vocês serão minha propriedade peculiar, vocês serão reino de sacerdotes, nação santa. Israel não cumpriu a parte dele. Israel quebrou a aliança, Israel adorou outros deuses. Hoje é um povo que está lá, sem templo para adorar, sem sacerdócio para ministrar. Deus desistiu? Não. Deus vai continuar com o seu plano. Ele vai continuar, ele vai ter um sacerdócio real na terra. Ele vai ter um povo de propriedade exclusiva dele na terra. Ele vai ter uma nação santa. Passaram-se tantos anos, tantas peripécias. Um dia um judeu chamado Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estava escrevendo uma carta para nós, para a igreja de Jesus Cristo. Então ele olha assim, capítulo 2, versículo 9, e ele diz,
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que significa que Deus vem andando um longo caminho para que Ele estabeleça o reino dEle, para que Ele tenha a igreja dEle na terra. E aqui nós estamos, no meio dessa confusão, no meio desse governo desnorteado, no meio da dor, da devassidão, existe a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz: raça eleita. O que é uma raça? Raça tem características. Quando vocês olham para mim, vocês veem que a minha cegonha veio da África. Não tem como. Raça tem características de cor, de formato, de ossos, de cabelo, de movimentos. Raça é raça. Branco é branco. Negro é negro. Vermelho é vermelho. Amarelo é amarelo. Duvido que você olhe para um chinês e você diga ele é nórdico. Não é. Você olha para um mexicano e você diga esse cara é nigeriano. Não é. É índio. Porque raça tem característica. Mas acontece que aqui Pedro diz que nós somos uma raça eleita. Uma das características da raça branca é esse cabelo horrível que vocês têm liso assim, sem poesia nenhuma. Eu tenho que me vingar, né? Uma das características da raça negra é esse cabelo super trabalhado. A cor, o gingado, a poesia, a música. Não vou ficar falando isso para não despertar inveja. E assim você vai. Raças têm características, mas qual é a característica da raça eleita? Você lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? A Bíblia diz que estavam, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e foram distribuídas entre eles línguas como de fogo que pousou uma sobre cada um deles. As línguas de fogo vieram, não pousaram na mesa, nem no chão, pousaram sobre pessoas. Quando essa língua de fogo vem, essas pessoas têm uma explosão. Eles já tinham a palavra, mas agora eles precisam do Espírito. Eles começaram a abrir a boca com poder para falar das maravilhas de Deus. Ali começa um povo que tem fogo. Porque a Bíblia diz que a língua de fogo pousou. Pousar na língua portuguesa significa encontrar pouso, encontrar morada, encontrar habitação. A língua de fogo entrou. Eles abriram a boca e começaram a falar das maravilhas de Deus em outras línguas. E eram entendidos pelas pessoas que estavam ali. Agora, um era preto, outro era branco. Eu vou inventar aqui. Um devia ser índio, outro devia ser chinês, não sei se tinha algum lá. Mas eles tinham uma coisa em comum. O quê? A chama. Eles tinham o fogo.
Eles tinham a presença do Espírito Santo. E isso é que caracteriza a raça eleita. É que você tem a palavra e você tem o fogo. Você tem o Espírito Santo. Por isso você é uma raça eleita. Não adianta se você está na rua, você é negro. No reino do Espírito, anjos e demônios olham para você e vem a tocha aqui dentro. Vem a tocha aqui dentro. Eu não sei se eu já contei para vocês, às vezes acontece. Eu estava em Pernambuco, numa igrejinha assim de periferia. Eu ando nessas igrejas. E tinha uma menininha que vinha assim para mim, ficava olhando. E eu queria que ela viesse mais perto, porque eu queria dar um abraço. Gosto de criança. A mãe puxava. Ela veio umas 5 vezes, não foi, Ângela? Ângela junto de mim. Chegou uma hora que o pastor pegou o acordeon, que ele ia tocar acordeon. A mãe veio com tudo, ela foi perto de mim e disse: por que que tu pega fogo todo e não te queimas? Deus tinha aberto a visão espiritual daquela garota. A mesma coisa aconteceu com você. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, esse fogo veio habitar em você, fazendo de você uma pessoa diferente, uma outra raça. Seja você negro, branco, amarelo ou vermelho, você pega fogo. E isso é que vai fazer a diferença. E quando Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio. Qual é o papel do sacerdócio? Se não ministrar. Você tem a liberdade de ministrar onde quer que você esteja. Se você está no supermercado, no trabalho, no trânsito, na cozinha, você pode simplesmente dizer: Pai, você ministra diante de Deus, porque você é sacerdócio. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso nós não podemos nos misturar com esta visão do mundo, com as coisas que estão acontecendo aí. Ficarmos perdidos, desesperados. O que eu quero dizer, sem esperança. Meus irmãos, as coisas não vão piorar, não vão melhorar. Deus avisou que do ouro piora para a prata, da prata piora para o bronze, do bronze piora para o ferro, do ferro piora que ele se mistura com o barro. Então não vai piorar, não vai melhorar. Mas o reino de Deus já está estabelecido aqui na terra através de nós. E é neste reino que nós precisamos viver, que nós precisamos crescer, que nós precisamos prosperar, e Deus, o nosso Pai, está contando conosco. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.